Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num tema que fica bem ali, sabe? Naquela fronteira entre o mistério e a habilidade prática, a mediunidade. Uhum. A gente geralmente pensa nisso como um dom, né? Algo que, sei lá, simplesmente acontece com algumas pessoas. Exato, algo espontâneo. Isso, mas e se desse pra encarar de outra forma? Tipo, como uma capacidade que pode ser treinada, desenvolvida com um método. Aí a conversa muda de patamar. Totalmente. E essa é a ideia central do material que a gente vai analisar hoje. É um texto do Edgar Armond chamado Desenvolvimento Mediúnico, Mediunidade Prática. Um clássico. E a nossa missão aqui é, então, desvendar esse método de 5 fases que ele propõe e, no caminho, tentar entender como é que a visão sobre essa faculdade mudou tanto, né? Pelo menos segundo a fonte. E essa é uma proposta que chama muito a atenção porque ela tenta colocar ordem num sistema em algo que é, por natureza, muito íntimo, muito subjetivo. Certo. E o texto já deixa claro que o objetivo não é o espetáculo. Não se trata de simplesmente produzir fenômenos. Não é um show. Não é um show. A meta é bem pragmática. Preparar médiuns para desempenharem tarefas delicadas no espiritismo de forma regular e metódica. Regular e metódica, essas duas palavras já dizem muito, né? Dizem tudo. A busca é por confiabilidade, sabe? Por um trabalho sério, constante. Certo. Vamos desempacotar isso, então. Para entender o método, o texto sugere que a gente olhe um pouco para trás, para uma mudança de perspectiva histórica. Isso. Ele diz que lá nos primórdios do espiritismo, a mediunidade era vista de um jeito bem diferente. Era tratada como uma faculdade orgânica, com o foco todo no fenômeno e alguns médiuns, em especial. Uhum. O que isso quer dizer na prática? Que era tipo ter uma voz rara para ópera. Uma coisa que ou você nasce com ela, ou já era. É exatamente essa ideia. A expressão faculdade orgânica sugere algo quase físico. Uma característica de poucos indivíduos notáveis que conseguiam produzir fenômenos impressionantes. Eles eram as estrelas. Eram as estrelas. Mas o que o texto aponta como fascinante é a virada de chave. Essa visão começou a mudar por causa de 2 fatores principais. O primeiro foi a generalização dos conhecimentos doutrinários. O estudo se espalhou. Isso, deixou de ser algo de pequenos grupos. E o segundo foi o advento das escolas de aprendizes do Evangelho. Ah, as escolas. Pera um pouco. Só o fato de surgirem escolas já é uma pista enorme. Isso quer dizer que antes era uma coisa meio caótica. Cada um por si, talvez, sem lugar para aprender, para trocar experiências de forma segura. Precisamente, a criação de um ambiente de estudo estruturado mudou completamente o jogo. E esses 2 movimentos, o conhecimento se espalhando e os locais de aprendizado, levaram a uma compreensão totalmente nova. Que seria? Que o texto resume numa frase. A mediunidade passou a ser entendida como comum a todos em graus e categorias diversas. Cai por terra a ideia do dom raro. Exato. A ideia de ser um presente para poucos escolhidos foi substituída pela de ser um potencial latente em todo ser humano. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque se é um potencial universal, então a pergunta muda, né? Deixa de ser você tem ou não tem e passa a ser como se desenvolve isso. Exatamente. E é aí que entra o conceito-chave do texto. A reforma íntima. Isso muda as regras do jogo. É como se a gente parasse de achar que só alguns nascem músicos geniais. Boa analogia. E passasse a entender que, com estudo, com disciplina e principalmente dedicação, que aqui seria a tal reforma íntima, muita gente pode aprender a tocar um instrumento. Essa analogia do músico é ótima, e a gente pode até esticar ela um pouco. A reforma íntima não é só aprender a teoria e a técnica. Não. É também cuidar do instrumento, afiná-lo, e mais, é garantir que o músico esteja emocionalmente equilibrado, porque o estado interior dele muda a forma como a música é tocada, não muda? Com certeza. Uma pessoa amarga vai tocar uma peça alegre de um jeito diferente. Da mesma forma, o estado moral ético do médium, a intenção dele, afeta diretamente a qualidade da música que ele vai produzir. A qualidade da comunicação. Uma coisa não anda sem a outra. Não anda. O desenvolvimento da sensibilidade não acontece de forma saudável sem o desenvolvimento de quem você é como pessoa. Perfeito. Então, com essa base de que é uma faculdade universal e que o desenvolvimento está ligado ao aprimoramento pessoal, a gente chega no coração do material. No método prático. Exato. O método que a experiência do Edgar Armond permitiu criar.
E o objetivo, como a gente já falou, era ter um caminho para formar pessoas por um trabalho sério, regular e metódico. Isso. E a beleza do método está na simplicidade e na progressão lógica. Ele divide a jornada em 5 etapas. Vamos listar aqui, para quem nos ouve conseguir visualizar esse caminho. Vamos lá. A primeira é a percepção de fluidos. A segunda, a aproximação. Terceira, o contato. Ok. A quarta é o envolvimento. E, por fim, a quinta, a manifestação. É um passo a passo que vai do mais sutil ao mais concreto. Vamos mergulhar em cada uma. A primeira fase, percepção de fluidos. Isso já me diz muita coisa. Não começa com uma voz do além ou um objeto voando. Começa com sentir. Sentir, apenas sentir. O que significa exatamente perceber fluidos? É uma sensação física, tipo um arrepio? Uma emoção que não parece sua? O que é isso? Pode ser tudo isso. É o primeiro estágio de sensibilização. É aprender a ler o ambiente num nível mais sutil. Pode ser um calafrio repentino, uma sensação de peso ou de leveza no ar, uma paz ou uma angústia que toma conta do lugar sem motivo aparente. E o grande desafio aqui, e é por isso que é o primeiro passo, É o discernimento. é o discernimento. É aprender a diferenciar o que é uma influência externa do que a sua própria imaginação, seu nervosismo ou até uma corrente de ar. É verdade. É o ABC da sensibilidade. Sem dominar isso, todo o resto pode ser construído em cima de uma base falsa. Entendi. É como um músico aprendendo a diferenciar as notas de ouvido antes de tentar tocar uma sinfonia. Faz todo sentido. Exato. Depois dessa sensibilização vem a aproximação. O que muda aqui? É algo que o médium faz ativamente ou é algo que acontece com ele? Aqui a interação começa a ficar mais intencional. A percepção pode ser passiva, você só nota algo. A aproximação já sugere um alinhamento, uma sintonia sendo estabelecida. Ah, legal. Pensa num rádio antigo. Você gira o botão e ouve vários chiados, pedaços de estações. Isso é a percepção. Quando você acha a frequência certa e o som começa a ficar mais nítido, isso é aproximação. Boa, gostei da imagem. Há uma convergência de intenções do médium e da entidade comunicante. O desafio aqui é manter o foco, sustentar essa sintonia sem se distrair com os outros chiados. É um foco ativo. E a consequência lógica disso seria a terceira fase, o contato. Se a aproximação foi sintonizar o rádio, o contato é quando a transmissão começa de fato. Uhum. Mas o que define esse toque? Me parece que aqui os riscos aumentam, não? É o momento que você precisa saber com quem está falando. Sem dúvida. O contato é quando a conexão se firma. Deixa de ser uma impressão e se torna um link claro. E você tá certo, aqui o discernimento testado lá na primeira fase se torna absolutamente crucial. Imagino. O contato pode ser rápido ou duradouro, mas é o ponto de não retorno daquela interação. E é aqui que a reforma íntima mostra seu valor. Um médium com princípios éticos sólidos, com intenções elevadas, Cria um campo de proteção. naturalmente, ele se torna um ponto de luz que atrai comunicantes com a mesma vibração. O risco de contatos negativos existe, claro, e é por isso que o preparo moral é tão insistente no texto. Não é só técnica, é sobre quem você atrai. Isso aprofunda muito a questão. Não é só abrir a porta, é saber para quem você está abrindo. Exatamente. A partir desse contato estabelecido, o processo se intensifica na quarta fase, o envolvimento. Essa palavra é forte, sugere algo muito mais profundo que um simples toque. Eu pensei na metáfora de um abraço. A metáfora do abraço é boa. É ótima, na verdade, porque um abraço implica proximidade e fusão momentânea. É exatamente isso. Certo. No envolvimento, a sintonia é tão profunda que os campos energéticos, os pensamentos, as emoções começam a se sobrepor. O médium pode começar a sentir a tristeza do espírito como se fosse sua, ou ver imagens mentais que não lhe pertencem. Nossa. E aí surge o grande desafio dessa fase, que talvez seja o mais complexo de todo o processo. Que é o de? Não se perder no outro, manter a própria identidade. Exatamente. O perigo do envolvimento é a confusão. O médium precisa de um autoconhecimento muito grande para saber onde ele termina e onde o outro começa. É uma dança delicada. Uma dança. Se o envolvimento é excessivo, o médium pode acabar distorcendo a mensagem com as próprias emoções, com as próprias ideias. Se for insuficiente, a comunicação fica superficial. Encontrar esse equilíbrio é a maestria que o método busca desenvolver. Uau, isso é muito mais complexo do que parece. É uma ginástica psíquica e emocional. E depois de toda essa jornada interior, a gente chega na última fase, a manifestação.
É aqui que tudo que aconteceu internamente vira algo concreto, comunicável para o mundo exterior, certo? Perfeito. A manifestação é a linha de chegada. É a externalização de todo esse processo. É a hora de entregar a encomenda. Gostei. Seja pela escrita, pela fala, pela pintura, não importa o meio, é o resultado prático. E é importante notar que a qualidade da manifestação depende diretamente da qualidade de todas as fases anteriores. Claro, faz sentido. Se a percepção foi falha, a aproximação foi instável, o contato foi com uma fonte duvidosa ou o envolvimento foi confuso, a manifestação final vai ser, na melhor das hipóteses, uma mensagem distorcida. O método mostra que o fenômeno visível é só a ponta do iceberg. E essa estrutura toda, esse passo a passo, me leva a pensar. O texto do Armand, ao propor um método, está essencialmente dizendo que a mediunidade pode ser controlada, ou pelo menos conscientemente gerenciada. Sim, Isso é uma quebra radical com a ideia do médium passivo que é simplesmente usado por forças que ele não entende, não é? totalmente. É a passagem do médium objeto para o médium participante. O objetivo é transformar o praticante num colaborador consciente e ativo no processo. Ele aprende a iniciar, a gerenciar e a encerrar a conexão de forma segura. E na prática, imagino que não seja tão linear assim, né? Vale esse adendo importante que a experiência sugere. Na prática, essas fases podem se sobrepor. Um médium pode ser ótimo na percepção, mas ter dificuldade no envolvimento. Ele pode ficar preso numa fase por um tempo. Entendi. O desafio do desenvolvimento não é só conhecer as fases, mas diagnosticar onde estão seus pontos fortes e suas dificuldades. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Por que esse esforço todo para criar um sistema para algo tão espiritual? O texto nos dá a resposta, e acho que vale a pena repetir. Vamos lá. Preparar os médiums para desempenharem tarefas delicadas no espiritismo de forma regular e metódica. O que seriam essas tarefas delicadas? A gente pode inferir que são trabalhos de auxílio, de consolo, de esclarecimento. Tarefas que exigem um nível altíssimo de responsabilidade. Uhum. Palavra delicada implica que um erro pode ter consequências. A pessoa pode estar lidando com o luto de alguém, com uma confusão espiritual profunda. Não é um campo para amadorismo ou improviso. Entendi. Daí a necessidade de um método que traga segurança e constância. Exato. E as palavras regular e metódica combatem diretamente a imprevisibilidade, o show. A ideia não é esperar o raio da inspiração cair, mas criar as condições para que um trabalho sério possa acontecer de forma consistente. Exato. É a profissionalização, no sentido de seriedade e compromisso de uma faculdade espiritual. E para amarrar tudo, o que sustenta esse edifício de 5 andares? É o alicerce. É o alicerce da reforma íntima. O método não é um manual técnico que qualquer um pode pegar e aplicar para ter resultado. O texto deixa implícito que sem o desenvolvimento da paciência, da humildade, da compaixão, da disciplina, as 5 fases são só uma estrutura vazia. A técnica te ensina o como. Isso, mas a ética e a moral definem o quem está fazendo, e é esse quem que determina o resultado final. O método é, no fundo, um convite ao autoconhecimento e autotransformação. Ok, fazendo uma breve recapitulação. A gente viu uma mudança sísmica na forma de entender a mediunidade, de um dom raro e espetacular para uma faculdade universal. Um potencial em todos nós. Isso. A chave para despertar esse potencial, segundo o material, não é um truque, mas o aprimoramento de si mesmo, a tal reforma íntima. Uhum. E por fim, a gente destrinchou o método de 5 fases de Armand, uma jornada que vai da percepção mais sutil, do desenvolvimento do discernimento, até a manifestação controlada e com propósito. É isso. O que a obra de Armand nos oferece é uma desmistificação do processo. Ele tira a mediunidade do pedestal do mistério inacessível e a coloca no campo do potencial humano, algo a ser cultivado com simplicidade, disciplina e, acima de tudo, uma intenção clara de ser útil. É a transição do fenômeno para a ferramenta. Do espontâneo para o trabalho metódico. Perfeito. E o texto nos diz que Armand chegou a esse método pela experiência, pela observação prática. Isso nos deixa com pensamento para levar, né? Qual seria? Se uma faculdade tão ligada ao espiritual pode ser mapeada, compreendida e desenvolvida com método, com disciplina e foco no aprimoramento interior, que outras capacidades humanas que muitas vezes a gente trata como dons mágicos, inatos, Como a criatividade,
a intuição. Exato. Criatividade, intuição aguçada ou mesmo a empatia profunda. Será que elas também não poderiam ser abordadas dessa forma, como uma habilidade a ser treinada e cultivada conscientemente?